Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Lustosa. A gente vai agora falar sobre a gastronomia mexicana, que é um dos tópicos dentro da nossa disciplina de cozinha das Américas. Então, esse aqui é um resumo da aula que a gente teve na sala de aula presencialmente e eu vou abordar os principais tópicos e você pode acompanhar aí pelo material que eu disponibilizei na internet, tanto no grupo de WhatsApp como também no Linktree. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, lá você pode pegar todo o material, ok? Então vamos para a aula? O México é um país que está situado no hemisfério norte do continente americano. Ele faz divisa com os Estados Unidos ao norte e com a Guatemala ao sul. Também tem as costas do Pacífico e do Oceano Atlântico. Ele possui 126 milhões de habitantes, é o 11º país mais populoso do mundo e é o que tem a população maior de pessoas que falam espanhol, certo? Ele tem uma vegetação muito diversa, de norte a sul do país. Você vai encontrar climas deserto, você vai encontrar também a floresta de coníferas, vai encontrar um clima tropical no sul do país, com uma vegetação mais tropical, tem vegetação de montanha, vegetação litorânea, então ele é muito diverso, certo? Historicamente, o México ele teve a sua povoação, seu povoamento datado de pelo menos 8.000 anos, ou seja, a presença humana no México existe há pelo menos 8.000 anos. Então, são povos que já habitavam aquela região e tinham toda uma cultura, toda uma complexidade antes da chegada dos espanhóis, que foram os que conquistaram aquela terra depois, dizimando os povos originários. Entre os povos originários que existem no México, né, podemos citar os olmecas, os maias, os astecas, os toltecas e os teotihuacanos. Então havia muita gente, uma população muito grande antes dos espanhóis chegarem. Em 1517 foi o primeiro contato entre esses povos que já moravam lá no México, no território do México, com os europeus, com os espanhóis. Depois, em seguida, foi que os espanhóis chegaram e dominaram todo aquele território. Do século XVI até o século XIX, foi quando, o início do século XIX, em 1810, foi quando o México conseguiu sua independência. Em seguida veio uma série de guerras, uma guerra com os Estados Unidos, depois uma guerra com a França, nas quais o México perdeu boa parte do seu território e se endividou economicamente. Então, quando já chega no século XX, ele passa por crises, né? Chega a sofrer uma ditadura, em seguida ele passa por alguns governos um pouco complicados, instabilidade política, e ele só foi se estabilizar já na segunda metade do século XX e chega ao momento atual com uma política mais estável, mas com ainda alguns problemas internos, como a guerra ao narcotráfico, pela qual ele é bastante conhecido. Isso? Falando sobre a identidade mexicana, quando a gente fala no México, a gente pode ser remetido a vários exemplos, como por exemplo a música, né? Há vários ícones musicais, como as músicas dos mariachis, as telenovelas, o Chaves, né? Que é um seriado bastante popular aqui no Brasil, que há décadas vive no nosso universo cultural brasileiro. Mas também a gente pode destacar muito a gastronomia. A gastronomia mexicana ela foi considerada patrimônio imaterial cultural da humanidade pela Unesco em 2010, dada a sua relevância. A gastronomia do México ela começa com o povoamento da região, ou seja, há mais ou menos 8.000 anos atrás, quando os humanos que ali viviam começavam a extrair frutos, coletar ervas, caçar animais, pescar e produzir seus próprios alimentos, né? Alguns povos originários também são os chichimecas, os zapotecas,
como eu falei, os astecas, que são os mais conhecidos, né? E os maias, que habitavam todo aquele território. Então eles cultivavam milho, eles tinham acesso a vários tipos de cactos, frutas como o abacate, que é muito importante, tem também a abóbora, animais como o peru, e enfim, a partir daí vai se derivar toda uma tradição culinária que, quando chega o elemento espanhol, né, quando chegam os espanhóis com a sua cultura, essas duas culturas se mesclam e se mestiçam. Então, criam uma cultura nova, que é a cultura mexicana. Alguns elementos que são da gastronomia mexicana: o milho, o cacau, a diversidade de pimentões e pimentas, que é enorme, animais de pequeno porte, né? Alguns roedores, eles se alimentavam de roedores também. Tem alguns utensílios de casa, como moedores feitos de pedra vulcânica. Tem o molcajete, que é uma espécie de pilão feito também de pedra vulcânica, que é muito comum. Além disso, a gente tem a vagem, pimentão, feijões, e há muitos ingredientes, o tomate, há muitos ingredientes do México que acabaram se espalhando por todo o mundo. E os espanhóis trouxeram gado, galinha, porco, arroz, cana, açúcar, as especiarias, e tudo isso se juntou e formou a comida mexicana. A gente pode citar que na região norte do país, próxima à fronteira dos Estados Unidos, indo um pouco mais para o centro, tem uma grande criação e uma tradição de criar gado. Então, a carne bovina é muito forte, tem uma tradição muito forte. Por toda a costa, há pratos com pescado, né? E principalmente na península da Califórnia, também se usa muito frutos do mar na culinária. Quando a gente chega mais ao sul do México, a gente encontra uma infinidade de pratos baseados com o uso do cacau, de diversas pimentas, abacate. Então, é muito variado ao longo de todo o seu território, a gastronomia mexicana. Nos séculos XIX, tem um elemento muito importante, que são os conventos. Nos conventos, as freiras acabavam desenvolvendo, os conventos mexicanos, as freiras acabaram desenvolvendo muitos pratos que se tornaram identitários do México. Então, nesse século XIX, e também as comidas feitas por famílias, né, que levavam o nome de famílias, também são elementos importantes que criaram essa identidade mexicana. Um dos pratos principais é o mole, que na língua dos astecas significa molho. Foi feito, conta-se na história que ele foi feito nos conventos por feiras a partir de sobras de ingredientes que eles tinham lá. Elas misturaram tudo e acabaram virando o mole. O mole é um prato muito tradicional na cidade de Puebla, que fica no centro-sul do México, depois da cidade do México, um pouquinho abaixo da cidade do México. E o mole poblano, ele é uma tradição, ele mistura cacau, especiarias, pão, amendoim, enfim, ele tem um sabor muito marcante, e ele às vezes é consumido, tradicionalmente ele era consumido com peru, mas também com outras aves. Atualmente, no século XX e século XXI, há uma tendência dos chefes mexicanos se destacarem e tentarem resgatar essa tradição da comida mexicana. Então, um dos grandes nomes é o chefe Henrique Olvera, que é personagem de um capítulo da Chef's Table, uma série da Netflix, que eu inclusive recomendo que vocês assistam. Os pratos tradicionais que a gente pode citar do México são o tradicional guacamole, que é uma pasta feita à base de abacate, cebola, tomate, limão e coentro. Temos também a tortilha, que a partir da tortilha, que é uma espécie de beiju ou panqueca bem fininha, com base de trigo ou farinha de milho, se faz a quesadilha,
que ela é recheada com queijo, a fajita, que ela molinha com carne, o burrito, que é fechado e um pouco maior que a fajita, e pode ter vários recheios, o taco, que é aberto com a massa da tortilha seca, o nacho, que é aquele triângulozinho, né, que faz o Doritos, o mole, como eu já citei, que é um molho com a base de cacau, o churro, que é um bolo frito, que tem origem um pouco questionada, mas é possível que ele tenha vindo da Espanha. Da Espanha tenha sido levado para a Europa ele tinha surgido na China, da China tenha sido levado pelos portugueses para a Europa, e na Europa ele chegou até a Espanha, e a Espanha espalhou para o México. E essa foi algumas das influências até o México, mas a influência do México para o mundo. O México levou para o mundo a baunilha, que é uma orquídea originária no México, também o cacau, o tomate, os pimentões, a pimenta, que foram de onde se disseminou isso, o milho, que é um produto espalhado no mundo inteiro e é a base da dieta de milhões de seres humanos, bilhões até, pelo mundo. Então, o México é muito importante no cenário mundial da gastronomia. Então, esse que é o pequeno resumo da nossa aula de hoje. Eu recomendo que vocês vejam o material que está no link da descrição e continuem estudando. Eu vou também fazer uma playlist e a partir dessa lista de vídeos você também pode continuar seus estudos. É por isso, eu fico por aqui e até a próxima aula.